Olá a todos, eu me chamo Felipe, e vamos agora a mais uma leva de resoluções da última prova do Exame Unificado da pós-graduação em Física. No caso desse vídeo daqui, eu vou resolver com vocês as questões de eletromagnetismo que foram cobradas, que caíram na prova do Exame Unificado da segunda aplicação de 2022, que foi a primeira aplicação presencial depois desse nosso período de pandemia. Ok? Só um esclarecimento. As provas, agora presenciais do Exame Unificado, elas estão mantendo a mesma estrutura da estrutura durante a pandemia, que são 8 questões de cada uma das grandes áreas, 8 questões de mecânica, de eletromagnetismo, de mecânica quântica, de física moderna e de termodinâmica e física estatística. Vou resolver todos esses blocos, vão ser 5 vídeos aqui de resoluções, para que a gente possa abordar essas grandes áreas. Porém, eu não vou resolver todas as 8 questões de todas essas 5 áreas. Por quê? Vou dar um exemplo aqui com as questões de eletromagnetismo. Caso você não saiba, eu tenho um curso completo de eletromagnetismo gratuito aqui no YouTube, ok? Vou até deixar uma tag aqui direcionando se você não conhece esse curso. Ele serve tanto para você aprender Física 3, que seria fundamento de eletromagnetismo, o primeiro contato, mas também serve para você aprender Eletro 1, eletromagnetismo mesmo da física, e eu estou gravando agora a parte de Eletro 2, talvez, quando você estiver assistindo, talvez já esteja disponível, depende de quando você estiver vendo esse vídeo. A questão é que eu estou começando a colocar alguns conteúdos adicionais, algumas resoluções de questões extras para o clube de membros, vinculado ao curso de eletromagnetismo. Então o curso é todo gratuito, porém vão ter algumas resoluções de exercícios que são direcionadas para o clube de membros, para aquelas pessoas, para os ouvintes aqui do canal, que gostariam de apoiar, de contribuir mais ativamente com o canal. Dessas 8 questões, vou pegar 3 para serem resolvidas exatamente, somente para o clube de membros vinculado ao curso de eletromagnetismo. Então, das 8 questões aqui de eletro, eu vou resolver somente 5. As outras 3 vão estar disponíveis para as categorias de membro, Só você acessar Seja Membro, você vai ver quais são as categorias. As categorias são bem baratinhas, ok? E tem bastante coisa, que vale a pena se você está estudando física ou qualquer curso de exatas. Mas principalmente se você está na física. E, enfim, se você quiser ver todas as questões resolvidas, eu te convido a ser membro para poder acessar essas outras 3 resoluções, ok? Eu vou sempre fazer isso a partir de agora, para tanto poder divulgar um pouquinho essas resoluções para quem não é membro, para qualquer pessoa que está se preparando para o Exame Unificado, mas também para privilegiar exatamente as pessoas que contribuem com o meu canal, que fazem com que eu possa cada dia mais dedicar para fazer esses vídeos daqui. Ok? A mesma coisa vai acontecer para o curso, por exemplo, para as questões de mecânica quântica, que eu também tenho um curso somente para ela, e também para as questões de física estatística, que eu não vou resolver todas as questões. Ok? Mas, bom, dado isso, vamos aqui, então, para a nossa primeira questão. Ok, vamos lá. Uma carga pontual Q é colocada no centro de uma das faces de um cubo de aresta A. Qual é o fluxo, φe do campo elétrico, através de todas as outras 5 faces do cubo? Então, só para a gente entender a situação, a gente tem um cubo aqui. Na prática não interessa, nessa nossa questão, qual que é o tamanho da aresta, o que vale é um cubo, e foi colocada uma carga aqui bem no meio de uma das faces. Okay? Como foi dito aqui na questão. Como é que a gente faz para poder saber o fluxo do campo elétrico? Aqui, pela própria cara das respostas, está na cara que a gente tem que usar a lei de Gauss, ok? De que o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada, ok? Ela tem que ser igual a Q sobre ε0, sendo que esse fluxo pode ser escrito como sendo integral de E, dA. Ok? Então, enfim, em uma superfície fechada. No caso, eu não posso aplicar, eu não posso calcular na superfície fechada aqui, desse cubo daqui. Por quê? Porque eu não consigo pegar esse cubo como a nossa superfície fechada pelo fato da carga estar na aresta. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é a gente tentar completar essa superfície de forma a manter a simetria do problema e ficar mais simples para que a gente não tenha que fazer nenhuma integração. Como é que a gente faz isso? Olha só, a questão está pedindo qual que é o fluxo em todas as outras faces. Então, se eu souber qual que é o fluxo em toda uma superfície fechada, com exceção dessa aresta daqui, com exceção dessa face, matou, eu sei falar qual que é o fluxo nas outras 5. Então, o que a gente vai fazer é completar essa nossa superfície de forma a conseguir obter mais facilmente qual que é o fluxo nas outras 5 faces. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso colocando, completando a superfície com um cubo idêntico, só que aqui à direita. Ok? Eu vou completar aqui a nossa superfície com esse outro cubo, ok? Então, um cubo de mesma aresta A, ok? De forma que agora essa carga, essa carguinha que estava no meio dessa face aqui do cubo em azul, ela vai estar no meio aqui dessa nossa figura, que agora vai ser um paralelepípedo, Pelo fato de eu só ter que colocar 2 cubos um do lado do outro. Agora, olha só, nessa superfície toda, que é a união da superfície
em azul com a superfície em verde, claro, né, desconsiderando essa face daqui, né, ok? Mas se eu pego, por exemplo, se eu pego as outras 5 faces desse cubo e as outras 5 faces desse outro cubo, elas juntas formam uma superfície fechada, de forma que eu sei que o fluxo do campo elétrico nessa superfície toda tem que ser Q sobre ε0 por conta, né, da nossa lei de Gauss. Agora, olha só, a gente sabe que essa superfície aqui ela é simétrica. Em qual sentido? A carga está bem no meio desse paralelepípedo. Significa que o fluxo na metade da direita tem que ser igual ao fluxo da metade da esquerda. Agora, essas metades, né, pega a metade da esquerda, né? A metade da esquerda não é exatamente o fluxo que a questão está pedindo? Nas outras 5 faces desse cubo? Se é, significa que o fluxo nessa parcela daqui vai ser metade do total, já que a carga está bem no meio desse paralelepípedo e o fluxo do lado direito tem que ser igual ao do lado esquerdo. Consequentemente, qual que vai ser o fluxo que a questão está pedindo? Né? Lembrando que é o fluxo numa superfície fechada. Então, o fluxo que ela está pedindo é metade do fluxo desse paralelepípedo todo que a gente completou, né, o primeiro cubo. Então vai ser Q sobre ε0, só que metade, porque a gente está pegando só metade dessa superfície que é simétrica. Então a gente pode falar que é metade, né, porque vai ser o mesmo fluxo nessas 5, né, nas 5 faces do cubo azul e nas 5 faces do cubo em verde. Então sua resposta aqui é Q sobre 2ε0, que, né, como está evidenciado aqui, é a letra A. E, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos agora para a nossa terceira questão. Em um certo instante, uma partícula de carga Q se desloca com uma velocidade v, cuja direção é paralela a um fio infinito, contendo uma distribuição de carga linear lambda constante. A distância entre o fio e a partícula é igual a r. O fio também carrega uma corrente elétrica I de mesmo sentido de v. Qual deve ser a magnitude de v para que a corrente, né, para que a partícula continue se deslocando paralelamente ao fio? Então vamos só desenhar aqui a nossa situação primeiro, para que a gente faça uma análise aqui da questão. Então aqui a gente tem um fio, ok? Aqui esse fio daqui, ele está com uma certa corrente, que eu vou chamar de I, e tem uma carga que está a uma certa distância R, então está uma distância R, está se movimentando com velocidade v para cima, ok? E aqui, né, enfim, carguinha Q, ok? E eu sei aqui, né, que a corrente elétrica está no mesmo sentido de V. Então, a gente tem essa situação daqui, ok? Aí a questão pergunta, né, qual deve ser a magnitude de V para que a partícula continue se deslocando paralelamente ao fio? Como é que a gente faz essa questão? Aqui faltou escrever, né, o fio aqui, além de estar passando uma corrente, ele também tem uma certa densidade de cargas lambda. O que vai acontecer? Essa partícula, ela, né, se está carregada, vai sentir uma força, né, elétrica, né, de origem elétrica desse fio daqui. Além disso, essa partícula também se movimenta e esse fio produz um campo magnético no espaço. Então essa partícula está se movimentando em uma região com campo magnético. Consequentemente, ela vai sofrer a ação de uma força magnética. Então, na prática, uma dessas forças vai anular a outra, né, e aí, né, a gente tem que ajustar qual que vai ser o V exatamente para que essas forças se anulem mesmo. Ok? Vamos lá, como é que a gente faz, né, para poder determinar qual que vai ser essa velocidade que a questão está pedindo? A gente tem que determinar qual que é a força elétrica que atua sobre a carga e qual que é a força magnética. Então, primeiramente, né, qual que vai ser a força elétrica? A força elétrica, evidentemente, vai ser o quê? Vai ser campo vezes, né, a carguinha, que vai ser Q. Aqui a gente tem o campo de um fio infinito. Okay? Eu não vou calcular aqui o campo de um fio infinito com vocês. Por quê? Porque eu já tenho no meu curso de eletromagnetismo, né, tá bem completo, eu já mostro com todo detalhe como é que a gente faz para calcular o campo elétrico de um fio infinito, enfim, com princípio de superposição, com lei de Gauss. Então, enfim, se você tiver interesse, dá uma olhada lá no curso, que eu deixei uma tag, né, com a playlist toda dele aqui, te direcionando. Ok? Aqui eu já vou adiantar o resultado, ok? Porque meu objetivo aqui é mostrar como é que faz a questão, ok? Então vai ser ε0 sobre 2π ε0 vezes R, ok? No caso aqui que eu estou colocando vezes R, porque, claro, a gente precisa saber o campo elétrico na posição que a carga está, ok? Esse R daqui, na verdade, é um S, que é a distância até o fio. Como a carga está a uma distância R, aqui o campo, na onde a partícula vai estar, vai ter um R aqui, ok? Então, esse cara aqui que vai ser o campo elétrico. Agora, consequentemente, a nossa força elétrica vai ser o quê? Força elétrica, ela vai ser lambda Q dividido por 2π ε0 vezes R, ok? Como é que vai ser a força aqui? Bom, lembrando, né, como aqui está tudo em termos de incógnita, a gente sempre leva em conta que tudo é positivo, porque se alguma grandeza for negativa, os módulos vão alterar e aí os vetores são corrigidos. Nesse sentido, levando em consideração que é tudo positivo, essa carga vai sofrer uma força elétrica de repulsão, ok? Agora, vamos calcular a força magnética. Olha só, se a gente for dar uma olhada aqui nesse fio,
o campo magnético que ele produz exatamente em cima dessa carga vai ser um campo entrando, ok? Vai ter um campo magnético aqui entrando. Só fazer a regrinha da mão direita. Ok? Você fazer a regra, se o campo está entrando, né, a gente sabe que a nossa força magnética, ela vai ser o quê? Né? Vamos calcular só o módulo. O módulo dela vai ser o quê? Vai ser carga, e aí vai ser o módulo de V, VEC, B. Então aqui vai ser velocidade, produto vetorial com o campo magnético. Se a gente faz V, VEC, B, V, VEC, B, a gente vai ver que a força magnética vai ser para onde? Vai ser de atração. E aí, claro, elas podem se anular, vai ser o que a questão está pedindo. Ok? Como velocidade e campo magnético são ortogonais, a gente sabe que o módulo aqui vai ser QV vezes B. E aí aqui entra a questão. Qual é o campo que a gente tem que colocar aqui? É o campo gerado por um fio infinito que passa uma corrente I. Mesma coisa, eu não vou calcular isso com vocês. Por quê? Porque a gente já calculou isso no nosso curso de eletromagnetismo, né? Tá bem completo, você consegue encontrar lá nas aulas de magnetostática, ok? Lembrando, sempre tem uma tag aqui te direcionando para a playlist do curso, para você poder usufruir gratuitamente do curso inteiro. Ok? Então aqui já adiantando, né? O nosso campo magnético de um fio infinito vai ser o quê? Vai ser μ0I sobre 2πr. Aqui no caso estou colocando R porque aqui deveria aparecer S, que é a distância do fio até o ponto que você está querendo calcular o campo, mas se a gente está calculando a força em cima da carguinha, a gente tem que colocar a distância para a carguinha. Ok? E aqui é importante falar uma coisa. Claro, se você não precisa decorar esses campos elétricos e magnéticos. Ok? Como eu fiz o curso, como eu já dei aula de eletromagnetismo 1 milhão de vezes, então acaba que eu já sei esses campos de cor, de tanto que faz, ok? Mas o que eu sugiro você é chegar no exame unificado já tendo mais ou menos um preparo para essas questões, né? Para esses campos. Os campos de fio, que a gente sempre, enfim, de esferas, que a gente sempre está habituado a ver num curso de eletromagnetismo, já saiba mais ou menos eles, porque isso vai te poupar muito tempo, e tempo é uma coisa preciosa quando você vai fazer uma prova tão extensa como é o exame unificado, com 40 questões. Ok? Mas enfim, a partir disso, a gente tem que a força magnética, o módulo da força magnética vai ser o quê? Vai ser μ0I Q vezes V dividido por 2πr. O que a gente tem que saber? Né? A gente tem que saber qual que vai ser a velocidade para que a partícula continue andando sem alterar sua trajetória, né? No sentido de ser paralela ao fio. Então, força elétrica tem que ser igual a força magnética. Força elétrica tem que ser igual a força magnética. Ou seja, μ0I carga vezes velocidade dividido por 2πr vai ter que ser igual a lambda Q dividido por 2πε0 vezes R, que é, né, a força elétrica. Olha só, algumas coisas já simplificam aqui. Então, olha só, Q vai cortar com Q, 2πr vai cortar com 2πr, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, μ0I vezes V vai ser igual a lambda sobre ε0, consequentemente, a velocidade tem que ser igual a quanto? Olha só, a velocidade tem que ser lambda dividido por I μ0 ε0. Então essa tem que ser a velocidade para que a carguinha, né, continue se movimentando paralelamente ao fio. Vamos dar uma olhada aqui nas respostas. Né? Olha só, velocidade, lambda sobre ε0 μ0 vezes I. Só trocou a ordem, mas evidentemente a resposta é a mesma e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos agora para a nossa quarta questão. Um condutor cilíndrico longo de raio interno A, raio externo B, e permeabilidade μ, transporta uma corrente elétrica I. Considere a densidade de corrente no condutor uniforme. Qual é o módulo do campo magnético B no interior do condutor, onde R é a distância do eixo de simetria do cilindro? Então vamos lá, só para a gente entender um pouquinho a situação, qual que é o nosso problema aqui. Então a gente tem dois cilindros, ok? Um dentro do outro. Então a gente tem aqui um cilindro menor, ok? Enfim, eu vou desenhar aqui e aí eu volto com vocês para que eu poupe vocês, né, o tempo que eu vou fazer um desenho horrível, vou ter que redesenhar, enfim, volto com vocês assim que o desenho estiver pronto. Então tá aqui, né? Esse daqui é o nosso cilindro, ok? Mais especificamente, isso aqui fala que é um cilindro de raio interno A e raio externo B. Evidentemente, esse nosso cilindro, ele é preenchido aqui no meio. Okay? Esse é o nosso material, que inclusive tem permeabilidade magnética μ, ok? E, né, enfim, está passando uma corrente elétrica I, vamos supor que essa corrente elétrica está para cima, ok? Aqui no caso, tanto faz se a corrente elétrica está para cima ou está para baixo, que a questão está pedindo o módulo do campo. E aí, no caso, né, se você coloca a corrente para cima ou para baixo, o que vai mudar é só o módulo, se é positivo ou negativo. Ok? Então, essa é a nossa questão. Então, vamos lá. Considere a densidade de corrente constante. Ok? Então, o J ele vai ser constante. Se ele vai ser constante, quanto é que vai ser o J em módulo? Né? O J, vamos lá, levando em consideração que a corrente está para cima, o J é um vetor que está para cima. Ok? Como é que a gente faz para poder calcular, né, o J? A gente vai pegar a corrente e vai dividir na área que essa corrente está fluindo. Né? Aqui no caso eu estou pegando uma área ortogonal, porque fica mais imediato, obviamente. Ok?
Mas enfim, né, eu não preciso ficar fazendo produto escalar nem nada. Okay? Qual que é a área que esse cara daqui, né, que a corrente vai estar passando? É a área que tem entre esses dois cilindros. Okay? Vai ser o quê? Vai ser π raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Então essa daqui vai ser a densidade de corrente. Okay? Porque se eu pego esse cara, né, que está para cima, né, e eu integro em qualquer área aqui, né, qualquer seção transversal desse fio, pode ser, enfim, de qualquer jeito, mas se eu faço uma integral, né, nessa superfície, eu vou pegar exatamente I. Como a gente não é masoquista, a gente sempre calcula numa superfície que é ortogonal ao fluxo, né, ortogonal ao J. Okay? Mas enfim, então esse aqui é o nosso J. Então vamos lá, qual que é o módulo do campo magnético no interior do condutor, ou seja, nessa regiãozinha daqui, né, onde R é a distância até o eixo de simetria do cilindro. Então está querendo saber qual que é o campo magnético a uma distância R daqui. Okay? Num ponto a uma distância R qualquer. O que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai usar a lei de Ampère, levando em consideração que esse é um meio linear. E por que eu posso falar que ele é um meio linear? Porque a questão falou, ele tem permeabilidade μ. Se a questão fala para você qual que é a permeabilidade magnética, ou qual que é a permissividade elétrica, necessariamente ela está falando para você, e é um número, né? Necessariamente ela está falando para você que aquele meio é linear. Então o que a gente faz? A gente vai usar a lei de Ampère trocando μ, né, o μ0 por μ, que é o que a gente faz em um meio linear. Okay? E aí a gente só precisa levar em consideração, quando a gente faz isso, as correntes livres, que são exatamente essas correntes aqui. A gente não precisa levar em conta as correntes de magnetização que vão existir aqui necessariamente. Então, o que a gente vai fazer? Né? Integral de B dl é igual a μ vezes a corrente, né, que passa dentro dessa superfície. Então, eu vou até colocar aqui a corrente nessa superfície. Okay? Bom, como nosso problema ele tem uma simetria, ok? Ele tem uma simetria de rotação, tem uma simetria de translação, enfim, é um problema, né, com simetria cilíndrica, e eu sei pela regra da mão direita que o campo vai ser circular, qual vai ser o caminho de integração que eu vou usar? Isso aqui é um típico problema de fundamentos de eletromagnetismo, né? Fundamento de eletromagnetismo não, que seria física 3, porque tem μ aqui, né? Mas enfim, é um típico problema de eletromagnetismo que a gente vê no curso, inclusive, que eu tenho gravado aqui, que é, vamos pegar um caminho circular de raio Rzinho, para a gente saber qual que é o campo nessa distância Rzinha. Ok? Quando a gente escolhe esse cara daqui, a gente sabe que o campo magnético, como ele vai ser circular pela regra da mão direita, né, pela questão de simetria aqui, a gente sabe que B produto escalar com dl vai ser o quê? Vai ser módulo de B, módulo de dl, ok? Além disso, como o nosso problema tem simetria cilíndrica, a gente sabe que o campo ele só pode depender da distância com relação ao centro do eixo de simetria, pelo fato da simetria ser cilíndrica. Consequentemente, nesse caminho circular, o campo ele é constante. Então, essa integral de BdL vai ficar B integral de dl. Agora, a integral de dl é o tamanho do caminho, que é um círculo de raio R. Então, quanto é que vai ser o comprimento desse círculo? Vai ser 2πr. Então, está aqui o nosso lado esquerdo da lei de Ampère. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a μ vezes a corrente que tem dentro desse circulinho. Qual que vai ser a corrente aqui dentro? Vai ser a densidade vezes a área, né, desse nosso circulinho. Exatamente pelo fato de que a densidade de corrente está perpendicular. E é constante, então eu posso fazer só J vezes a área. Qual que vai ser a área? Vai ser π Rzinho quadrado menos A quadrado, ok? Que exatamente pega a área desse círculo todo e tira a área do circulinho formado pela parte interna aqui do nosso cilindro, ok? Pelo mesmo raciocínio que aqui apareceu esse πb quadrado menos A quadrado, ok? Agora, quanto é que vale J? J vale I dividido por πb quadrado menos A quadrado. Então, vamos lá, algumas simplificações, já são imediatas. Π vai cortar com π. E aí, por conta disso, né, a gente chega que o módulo do campo magnético, que vai depender somente da distância R, vai ser igual a quê? Vai ser igual a μ vezes I dividido por 2πrzinho, e que vai aparecer um R quadrado menos A quadrado sobre B quadrado menos A quadrado. Esse aqui é o módulo do campo magnético. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. μ0I sobre 2πr, R2 menos A2, B2 menos A2, que é exatamente o que a gente chegou aqui. E por conta disso, né, temos que a nossa resposta vai ser a letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa sexta questão. O painel A da figura abaixo ilustra a curva de corrente por voltagem aplicada num resistor ideal, linha 1 tracejada, e num outro componente desconhecido não ômico, linha 2 contínua. Em B, esses componentes são ilustrados em um circuito elétrico alimentado por uma fonte ideal de corrente contínua e força eletromotriz igual a V. Se a corrente elétrica nesse circuito é de 3 mA, o valor de V é... Vamos lá, como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Então, primeiramente, né, se aqui tem um resistor, e a gente sabe o que é um resistor, né, que ele é ômico, dado o gráfico aqui, a primeira coisa que já vale a pena a gente fazer, que vai ser necessário, na verdade,
eu tenho que saber qual que vai ser a resistência desse cara, ok? Toda vez que tem um resistor, primeira coisa, calcula a resistência dele se você não souber, ok? Se você não tiver aqui no caso. Como é que a gente faz para calcular a resistência? Bom, basta calcular aqui a inclinação, ok? Se a gente for dar aqui uma olhada, olha só, cada um desses tracinhos corresponde a 100. Então 100, 200, 300, 400, 500. Então quando for 500 milivolts, a corrente vai ser 6 miliamperes. Então, resistência vai ser 500 milivolts, né, sobre 6 miliamperes, ok? E aí o mili vai cortar com mili, ok? Aqui vai ficar 500 sextos ohms. Então, esse é o valor da resistência, né, dessa nossa resistência 1, que está simbolizada aqui. Enfim, uma resistência ohmica, então é bem direto, V sobre I vai te passar a resistência. Agora vamos lá, por hipótese, a questão está falando que está passando uma corrente no circuito de 3 miliamperes. Se a corrente é de 3 miliamperes, o que a gente pode falar quanto ao resistor aqui de fato, né, o objeto, o resistor ôhmico? A gente sabe falar que se a corrente vale 3 miliamperes, então o resistor, que vai ser o objeto 1 aqui, tem uma tensão nele, tem uma queda de tensão de quanto? De 250 milivolts, como está evidenciado aqui nesse gráfico. Okay? Cada tracejado, né, diferente de um tracejado para o outro, é de 50, dado que cada um desses tracinhos, a diferença de um para o outro é 100. Okay? E agora, e o objeto 2? O objeto 2 tem 3 possibilidades. Por quê? Porque para 3 miliamperes, o gráfico ele tem 3 pontos de tensões diferentes. Então, olha só, para esses 3 miliamperes, o gráfico pode estar neste ponto, esse ponto, ou neste ponto aqui. Qual que vai ser a tensão em cada um deles? A gente vai ter 3 possíveis. Então vai ter um V1, vai ter um V2, vai ter um V3. Pode ser qualquer uma dessas configurações, só com valor de corrente a gente não sabe afirmar. Okay? Então olha só, V1 vai ser o quê? V1 vai ser 50 miliamperes. Então 50 milivolts, perdão. 50 milivolts. Segunda possibilidade, a mesma do resistor, 250. 250 milivolts. E a terceira possibilidade vai ser o quê? Aqui é 400, então vai ser 425. 425 milivolts. O que vai determinar qual que vai ser a queda de tensão no componente 2, não ôhmico? O que vai determinar é a tensão da fonte. Tem que ver. Por quê? Porque aqui a gente tem todo mundo em série. Então a gente tem, por uma questão de leis de Kirchhoff, né, lei das malhas, a gente tem que, como aqui é uma única malha, a gente tem que a queda de tensão do 1 com 2 tem que ser a mesma fornecida, né, tem que resultar no final exatamente a força eletromotriz produzida pela bateria. Então significa que o V da bateria ele tem que ser a soma do V do resistor com o outro. Então, a questão está perguntando qual que vai ser enfim, se a corrente elétrica é isso, o valor de V é. Tem 3 possibilidades do valor de V. O valor de V pode ser 250 mais 50, 250 mais 250, ou 250 mais 425. Então, ou seja, o V mesmo ele pode ser 300 milivolts, pode ser 500 milivolts, ou então pode ser o quê? Pode ser 4, 5, 6, 675 milivolts. São as 3 possibilidades. Bem análise de gráfico mesmo, você pode nem saber tanta teoria mesmo de circuito. Ok? Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só o que a gente tem aqui. Exatamente, letra A. Ou 300 milivolts, ou 500, ou 200, ou 675. Então, temos aqui mais uma questão difícil que é resolvida. Vamos então para a nossa 7ª questão. Um feixe de luz despolarizada incide normalmente e consecutivamente sobre 3 polarizadores ideais, todos paralelos entre si, como ilustrado abaixo. O ângulo entre os eixos de polarização do primeiro e do segundo polarizador é alfa, e entre o primeiro e o terceiro é um ângulo θ entre 0 e π sobre 2. Com relação à intensidade da luz que atravessa o último polarizador, pode-se dizer que, e aqui está falando, né, enfim, que a intensidade é máxima ou é mínima, né, de acordo com as configurações aqui, de acordo com uma relação entre alfa e θ, basicamente. Então vamos lá. Analisando aqui a situação, como é que a gente faz para determinar? Primeiramente, né, se está com aqui uma luz de intensidade I, qual que vai ser a intensidade I0 aqui no caso? Qual que vai ser a intensidade da luz depois de passar por esses 3 polarizadores? Na prática, o que a gente tem que fazer é determinar qual que vai ser essa intensidade final e ver qual que vai ser a condição para ela ser máxima. É bem simples nesse sentido. Vamos supor que a gente tem aqui um polarizador, né, e a gente faz passar por ele uma luz não polarizada de intensidade I0. Okay? Vamos supor que nesse polarizador, só por hipótese, esse é o eixo de polarização, mas não muda quando a luz ela é não polarizada. Se essa luz é não polarizada, vai passar por esse polarizador metade. Okay? Por quê? Porque se é não polarizada, a distribuição em todas as direções possíveis de vibração da luz é igual. Então, aqui, né, enfim, como tem 2 direções ortogonais, 2 direções independentes, então você seleciona só uma, metade da intensidade. Agora, se essa luz passar por outro polarizador
com um eixo diferente, imagina que tem um eixo aqui, que com relação àquele inicial forma um ângulo θ. Se isso acontece, ao passar aqui, a intensidade vai ser a intensidade antes de passar pelo polarizador e que vai aparecer um cosseno ao quadrado de θ. Okay? Essa é conhecida como lei de Malus. Nesse sentido, olha só, se aqui tem uma intensidade I0, quando ela passar aqui, ela vai ficar com I0 sobre 2, porque a luz passou a ser polarizada, ok? Então, I0 sobre 2. Quando passar por aqui, vai ser um I0, daqui vai ser um I0 sobre 2, cosseno ao quadrado de alfa. Okay? E quando passar por esse outro daqui, vai ser I0 sobre 2, cosseno ao quadrado de alfa, que era a intensidade anterior. Agora a nova intensidade. Qual que é essa nova intensidade? A nova intensidade é o ângulo entre a polarização anterior e a nova. Okay? Então, se a luz estava agora com esse ângulo alfa e aqui é um ângulo θ, então aqui vai aparecer um cosseno ao quadrado de alfa menos θ. Okay? Que é exatamente a diferença do ângulo entre a polarização que a luz tinha com a nova, né, que, enfim, por conta da forma como ela passou. Okay? Então, essa daqui vai ser a intensidade ao final. Okay? E o que a gente está querendo saber é qual é a configuração aqui entre alfa e θ, né, para que a intensidade seja máxima ou mínima. Okay? Então, bom, né, enfim, aqui já de cara, olha só, as 4 primeiras alternativas falam uma relação entre alfa, é basicamente relacionar alfa com θ. Okay? E a última é somente para θ. Se θ for π sobre 2, olha só, se θ for π sobre 2, aqui ficaria alfa menos π sobre 2. Isso aqui, evidentemente, não é zero. Não é zero para um alfa genérico. Só se um alfa tiver um valor específico, ok? Então, ou seja, já de cara, já descarta, então, o nosso objetivo aqui é pegar qual que vai ser a relação entre esses dois caras para que seja máximo esse valor daqui. Então, vamos lá, como é que a gente determina a relação entre alfa e θ para que essa intensidade daqui seja máxima, né? Bom, levando em consideração que a gente já descartou a letra E e que a nossa resposta vai ser ou letra A, B, C ou D, né, que passa o alfa como uma função de θ, o que a gente pode fazer? Vamos pegar essa intensidade, derivar com relação a alfa, e igualar a zero, porque a gente vai pegar exatamente qual que vai ser uma situação de extremo da intensidade. Então, os pontos que a gente for encontrar vão ser pontos de máximo ou de mínimo. E aí é bem fácil determinar se vai ser máximo ou mínimo, né? Eu vou fazer essa análise depois. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui é derivar essa expressão igual a zero. Só que, na prática, eu não vou pegar exatamente essa expressão derivar igual a zero. Por quê? Porque como é que a gente tem dois cossenos ao quadrado, que tem no seu argumento o alfa, se eu for derivar esse produto daqui, vai dar um bocado de conta. E aí tem um jeito mais fácil de se fazer isso, que é o seguinte, esse cara daqui é I0 sobre 2, cosseno de alfa menos θ ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Okay? O que eu vou fazer vai ser, eu vou derivar só essa parte de dentro. Por quê? Porque, vamos lá, né, esse 0 sobre 2 eu posso tirar, ele não vai influenciar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, até porque eu vou igualar a zero depois da derivada. E além disso, olha só, se esse cara daqui está todo ao quadrado, e ele que é a função que eu vou derivar, né, vocês devem concordar comigo que quando essa função daqui for máxima, ela ao quadrado, exatamente também vai ser um valor de máximo, certo? Quando a gente eleva ao quadrado, ponto de máximo tende a ser elevados em ponto de máximo. Okay? Então, a gente vai fazer essa nossa análise daqui. Então, vamos lá, vamos derivar então, né? A gente tem que derivar com relação a alfa, cosseno de alfa menos θ, e igualar isso a zero, ok? E depois a gente, né, enfim, a gente analisa, né, quais são as soluções para determinar se a solução que a gente encontrar aqui realmente é de máximo ou de mínimo desse nosso problema. Então, vamos lá, né, regrinha do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, né, mais primeiro derivada do segundo, ok? Então, eu vou escrever a derivada do segundo primeiro. Então, derivada do segundo, seno de alfa menos θ, vezes o primeiro. Então, está aqui a nossa derivada, todo esse cara daqui tem que ser igual a zero. Agora, olha só que maravilha. Esse cara daqui, que a gente acabou de determinar, é o seno da soma. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ou seja, o que a gente acabou de determinar é que seno da soma dos argumentos, ou seja, de alfa, mais alfa menos θ, ou seja, seno de 2α menos θ, é igual a zero na situação que aquela intensidade for um extremo. Okay? Agora, seno de alguma coisa ser igual a zero significa que essa coisa tem que ser um múltiplo de π. Então, 2α menos θ tem que ser igual a nπ, e por conta disso, né, nosso alfa tem que ser igual a θ sobre 2 mais nπ sobre 2. No caso, vai ser somente θ sobre 2. Por quê? Porque a gente sabe que o θ está entre 0
e π sobre 2, e que o alfa está entre 0 e θ, pelo próprio desenho aqui. Então significa que, enfim, se a gente colocasse qualquer valor de n diferente de 0, tivesse aqui, se a gente continuasse com nπ sobre 2, a gente passaria do valor do ângulo de fato correspondente aqui ao nosso problema. Então, somente alfa sobre 2. Então a gente chegou, θ sobre 2, perdão. Então a gente chegou nessa condição. Essa condição é uma condição de extremo. Aí vem a pergunta, né, importante aqui pra gente. Esse ponto de extremo, ele é um ponto máximo ou um ponto mínimo? Aqui a gente consegue garantir que é um ponto máximo. Por quê? Porque qual que seria a situação que seria mínima? A situação mínima aqui de intensidade é a intensidade zero. Ok? Que ela seria quando? Que ela seria quando alfa e θ fossem ortogonais. Ok? Então, enfim, levando em consideração que o alfa ele está entre 0 e π sobre 2, ok? Então a gente não vai ter uma configuração em que os alfa e θ vão estar ortogonais, porque o alfa está entre 0 e θ, ok? Então, ou seja, né, no final de contas, esse cara daqui vai passar pra gente uma intensidade máxima, ok? Exatamente porque essa intensidade vai ser diferente de 0, ok? Então essa aqui é a intensidade máxima. E aí, né, a partir disso, a gente já tem a nossa resposta, é só comparar aqui nas alternativas. Olha só, é máxima quando alfa é igual a θ sobre 2. E, portanto, temos aqui mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa oitava e última questão. A figura abaixo ilustra um magneto largo e curto caindo sob a ação da gravidade em um tubo de vidro evacuado. O tubo está enrolado por um fio formando um laço como ilustrado. Assinale abaixo o gráfico que melhor representa a corrente elétrica no circuito como função do tempo. Vamos lá, esse magneto daqui, né, como ele produz campo magnético, ele vai estar variando o fluxo magnético à medida que ele se movimenta, né, desse cara daqui, e essa corrente ela vai passar para esse outro circuitinho que tem uma resistência ligada. O que significa? Significa que vai valer a lei de Ohm aqui, né, força eletromotriz vai ser igual a RI, então o comportamento da corrente com o passar do tempo é o mesmo comportamento da força eletromotriz, então a gente pode analisar aqui a força eletromotriz pelo fato de ter só um resistor. Vamos lá, qual que é a ideia? Vamos supor aqui, vamos supor que esse ímã ele tem o polo norte virado para baixo, o polo sul virado para cima, mas não precisa ser assim não, tá? Poderia ser invertido, não interessa. Okay? O que interessa é que escolha uma polarização qualquer, né, para esse seu ímã, escolha alguma, e faça o raciocínio da questão toda a partir dessa análise. O resultado é sempre o mesmo. Okay? Independe como é a orientação do ímã, até porque os nomes de polo norte, polo sul, isso tudo é sempre arbitrário. Okay? Levando em conta essa situação, vê se vocês concordam comigo. O campo magnético, aqui embaixo, à medida que ele está caindo, mas ele está acima dessa espira, o campo magnético está para baixo. Significa que quanto mais para baixo ele está indo, mais rapidamente ele está variando o fluxo magnético desse cara daqui. Na hora que ele vai, quanto mais, né, ou seja, à medida que ele vai caindo, ele vai aumentando a variação do fluxo magnético, porque o campo vai ficando cada vez mais intenso. Então o que vai acontecer é que a força eletromotriz vai aumentar. Então a gente tem que ter um gráfico que começa aumentando, né, começa crescendo. Todos os gráficos começam crescendo. Okay? Vai chegar um certo momento que o magneto vai ficar exatamente aqui, no meio. Okay? A partir desse momento, ele vai começar a ir para baixo. Quando ele começar a ir para baixo, vai acontecer o inverso. Agora as linhas de campo magnético elas estão assim, só que à medida que ele vai caindo, o fluxo magnético vai reduzindo. Então enquanto ele caía, mas estando aqui em cima, o fluxo aumentava e agora o fluxo está reduzindo. O que significa? Significa que se a força eletromotriz induzia a corrente para um sentido na hora que ele estava caindo na parte de cima, agora que ele está na parte de baixo, o sentido induzido para a corrente vai ser invertido. Porque a variação do fluxo magnético inverteu de sinal. Então o que significa? Significa que em um certo momento tem que ter corrente indo para um lado, e depois que ele passa pela espira tem que ter corrente indo para o outro. E aí, como existe um meio do caminho, que é ele estando aqui no meio, vai ter que ter um momento que vai cruzar exatamente corrente igual a zero. Okay? Se a gente for dar uma olhada aqui em todos os gráficos, o único gráfico que tem uma ideia dessa é o da letra A. Perceba que todos os outros, a corrente induzida é sempre no mesmo sentido. Okay? Que não pode ser, a corrente tem que ir para um lado e depois ir para o outro, porque a variação do fluxo magnético inverte, né, se ele está acima ou se ele está abaixo da espira. E por conta disso, né, temos aqui então a nossa letra A, e portanto, mais uma questão de física resolvida. Né? Então, encerramos aqui a nossa resolução da prova de eletromagnetismo da segunda aplicação de 2022.